Uma das coisas aqui do meu trabalho que às vezes me inquieta um pouco, desse trabalho na internet de falar já há tanto tempo, né, vídeos, tal, rádio, livro, é, eu percebo eu percebo muitas vezes em muita gente uma expectativa de que aquilo que eu falo diminua a angústia de existir, a inquietude, a inquietação de ser humano nesse mundo confuso, misterioso, contraditório. E eu, durante algum tempo no meu trabalho, eu me coloquei assim nessa tentativa. Até eu me lembro de uma fase assim na minha vida que eu pensava, olha, nessa busca de sentido, né? Isso que eu faço é uma tentativa de diminuir a angústia das pessoas. Mas essa presunção passou, pelo menos em mim, porque eu não acho possível. Já faz algum tempo que eu falo sobre aquietar-se, e as pessoas às vezes confundem, e eu sou confrontado muitas vezes, né, dizendo, mas como aquietar-se num mundo cheio de angústias? E a minha intenção quando eu proponho o aquietamento não é a eliminação da angústia. Eu não acho que o aquietamento e a inquietação sejam necessariamente contraditórios. Quando eu olho para a arte, quando eu olho para a poesia, quando eu olho para a ciência, quando eu olho para a filosofia ou para as coisas mais legais, básicas, cotidianas da vida humana, eu vejo em muitas delas raízes de inquietação. Ou seria por outra razão que no fim das contas nos casamos, temos filhos, plantamos árvores e escrevemos livros? Por que a gente faz ciência? Por que a gente manda naves e astronautas e sondas para fora da Terra e gastamos milhões e ficamos na expectativa de que isso nos traga alguma resposta? Por que se investe tanto em pesquisas para entender se há vida em outros planetas? Por que a gente evolui a medicina? Por que a gente tenta diminuir a nossa exposição à morte? Por que a gente quer respostas? Por que a gente faz filosofias? Por que você está aqui, me vendo agora? Se isso não é fruto de inquietação. A inquietação nos movimenta. Por isso eu acho que a cessação, ou pelo menos a expectativa de cessar a inquietação, só gera em nós mais angústia, porque nós somos seres naturalmente inquietos. E por uma razão. A gente não é inteiro. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não. É por isso que eu não me encaixo também nessas expectativas de grupos religiosos, esotéricos, movimentos de pensamento positivo ou coisas do tipo. O que eu falo pode soar ofensivo até, porque eu não consigo enxergar a vida nessa direção, nesse tom, nesse jeito único de que nós somos perfeitos, vamos buscar a nossa essência perfeita. Como assim? Eu sou um cara que vê em parte, eu sou um cara que está experimentando a angústia de ser humano, como eu disse no começo, nessa terra tão cheia de contradições, nesse mundo movido por interesses que na maioria nós desconhecemos e que tem a ver com poder, né? E em nome do poder, do dinheiro, se pratica tantas coisas, se cria tantos olhares, se fomenta tantas culturas, se provoca em nós tantas pulsões que a gente nem sabe direito de onde vem. Eu sou um fungo que vive num período da história. E em 2017, quando eu gravo esse vídeo, eu estou vivo, eu não sei se eu estarei em 2018, 2019, eu não sei. Venho desde 74, evoluindo, desde que eu nasci, para chegar aqui. E estou longe de saber tudo. E estou longe de perceber tudo. Porque tudo que eu vejo, tudo que eu sei, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu almejo, tudo que eu estabeleço como virtude, como moral, como ética, como certo ou como errado, passa pelos filtros de tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos olhares.
dos mais próximos a mim, pais, parentes, pessoas que convivem comigo ou conviveram enquanto eu crescia, e da humanidade, né? Esse corpo que a gente chama de humanidade e que é composto de bilhões de células. As células são todos os que viveram e os que vivem, e provavelmente os que viverão ainda nesse planeta, compondo esse corpo que nós chamamos de humanidade. Então a humanidade, que é muito jovem ainda, se a gente for contar o tempo de existência desse planeta ou do universo, né, a humanidade não é nada. A humanidade está aprendendo. A humanidade ainda está cometendo os erros de infância. A humanidade ainda está se desenvolvendo e eu faço parte dessa humanidade. Eu sou um olhar, eu sou uma expressão, eu sou um lugar nesse vazio que é a vida, que é o mundo. Eu ocupo um espaço. Se eu saio daqui da frente da câmera, isso aqui vai ficar vazio. Eu ocupo um espaço, eu sou um espaço. E esse espaço que eu ocupo vai dando para a humanidade movimentos, questionamentos, olhares. Como é que eu faria isso se isso não fosse fruto também da minha inquietação de ser humano, de não ter respostas, de ter que lidar diariamente com a morte? Não é só a morte final, física, mas a minha morte diária, morte de pessoas que eu não vejo, morte de pensamentos que modificam-se em mim, morte de olhares que vão mudando. Quantos eu já fui, quantos caras já habitaram esse corpo aqui e quantos ainda, porventura, habitarão em posições diferentes na vida, em olhares diferentes na vida, em movimentos diferentes na vida, em prioridades diferentes na vida. Quantos caras ainda habitarão esse corpo? Eu sou muitos. E o que liga um e outro, muitas vezes, é a inquietação, que não me permite me acostumar, que não me faz acomodar, que não me fixa numa zona de conforto que eventualmente poderia ser até mais tranquila, mas que me faz querer saber mais, enxergar mais, perguntar mais. E então entra o aquietamento. Diante da minha inquietação, o aquietamento de ter dúvidas, de não ter respostas, e da consciência da minha finitude, da minha fragilidade, do fungo nessa maçã que sou. Esse planeta é uma maçã no universo. E nessa maçã os fungos, nós, os micróbios, as minhocas, as baratas, os ratos, os elefantes, os papas, os presidentes, os donos dos bancos, os reis, os jogadores de futebol, os artistas, os rockstars, as formigas, as conchinhas, as lesmas, os peixes, inquietos, todos inquietos, buscando os seus mares, os seus ares, as suas respostas, os seus amores, os seus deuses, a sua fé, a sua motivação, os seus significados, os seus sentidos. O peixe encontra sentido no mar, a lesminha encontra sentido na concha, o pássaro encontra sentido no céu. E eu e você estamos buscando os nossos. Talvez à medida em que nós, assim como o pássaro, o peixe, a lesminha, encontremos os sentidos de cada dia, os muitos sentidos da vida, talvez, na somatória de todos esses sentidos, esse corpo que eu e você compomos, que é a humanidade, vá no seu movimento de evolução histórica, encontrar seu próprio sentido. Talvez esse corpo chamado humanidade, lá adiante, olhando para trás, reconheça que os sentidos nasceram da inquietude, da angústia da existência, que nos movimenta e ao mesmo tempo, paradoxalmente, contraditoriamente, pode nos projetar também em descanso e em aquietamento, o aquietamento da inquietação. Fique bem.